Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Absolute Bread, Pão Absoluto. Eu sou André Beleze, eu sou padeiro quântico artesanal. Eu ensino você a fazer pão de fermentação natural, o verdadeiro pão. O pão que transforma a sua vida, transforma a sua saúde. O pão que é um verdadeiro alimento saudável, um alimento funcional. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre autólise. O que é autólise, André? O que significa fazer uma autólise na minha farinha? Bom, se você não sabe, se você já sabe, eu vou também estar dando uma breve explicação. Por que a autólise nos ajuda, né? Em que momento eu devo utilizar a autólise também? Bom, a autólise, ela é, na verdade, você pegar a sua farinha, que você vai fazer o seu pão, e a água que você vai fazer o seu pão, e misturar a farinha com a água. Apenas esses dois ingredientes. A autólise é misturar a farinha com água e deixar ela lá parada por um certo tempo. Tá bom? Por que fazer isso, André? Por quê? Quando você junta a farinha com a água, você causa hidrólise. A hidrólise é onde vai gerar uma outra substância. A partir do momento que você juntou a água com a farinha, começa todo o trabalho das nossas proteínas. Começa todo o trabalho do nosso glúten. E o glúten, na panificação, ele é desenvolvido por duas formas, duas maneiras. Ou nós desenvolvemos ele por força mecânica, né? Ou nós desenvolvemos ele dando tempo. Então o tempo é o melhor amigo nosso e do nosso pão. Então quando nós misturamos água e farinha e deixamos ela lá por aproximadamente 1 horinha, só esse tempo de ela ficar ali parada, sem sovar, sem nada, o glúten ele vai sendo o quê? Desenvolvido. O glúten são duas proteínas, como se fosse uma liga, que é o que dá a nossa massa, né? É a elasticidade. E para nós termos um pão que tenha um bom salto de forno, um pão que tenha bastante alvéolos, um pão que fique fofinho, airado, um resultado final, ele precisa de um desenvolvimento de glúten. Então a autólise é justamente para isso, para desenvolver o nosso glúten. Então quando você deixa ela parada, você mistura apenas a farinha e água e deixa ela parada por 1 hora, ela vai desenvolvendo essa elasticidade. Você vai construindo essa rede, você vai, entendeu? Fazendo com que ela fique o quê? Desenvolvida. Só o fato de você misturar. Então para isso serve a nossa autólise. Aí passado esse tempo, você mistura os demais ingredientes, você mistura o sal, você mistura o fermento e mais o que tiver, né? Você mistura e aí sim você faz a sua sova, se você está acostumado a sovar ou não. E isso facilita muito o seu processo, você facilita o desenvolvimento do seu glúten. Então a autólise é para isso. Então, para que serve a autólise? Para facilitar a nossa sova. Então, antes de você ficar sovando ali, já misturar tudo, você faz uma autólise, que isso adianta bastante o seu trabalho. Agora, uma outra questão. A autólise é para todo tipo de farinha? Não. Não necessariamente. Depende da farinha que você vai utilizar, você pode fazer uma autólise, né? Se a farinha que você está utilizando é uma farinha ruim, é uma farinha que a proteína dela não é legal, é uma farinha que tem melhoradores, que tem aditivos, então é legal você estar fazendo uma autólise. Se você utiliza uma farinha premium, uma farinha muito boa, que você conhece ela, você não precisa fazer autólise. Eu falo isso por experiência própria. Eu já trabalhei com muitas farinhas, eu faço testes com muitas farinhas e tem farinhas que eu vejo que eu não preciso fazer autólise. Eu já faço a mistura direto porque ela é tão boa, que logo em seguida da mistura, ela já começa apenas ali os minutinhos que eu dou de descanso, 10, 15 minutinhos, ela já começa a desenvolver uma malha de glúten maravilhosa. Por quê? Porque a farinha é boa. Ok? E
e você vai adquirindo também habilidades manuais com o tempo, mas farinha boa, necessariamente, eu acho que não precisa de autólise. Mas aí é algo pessoal. Se você quiser fazer também numa farinha boa de qualidade, você pode fazer. Vai te ajudar de certa forma também. Mas você tem que ter esse feeling, esse feeling que você tem que ter conforme você vai utilizando muitas farinhas. E você vai testando e você vai vendo a qualidade de uma farinha ruim e a qualidade de uma farinha boa. E a autólise vai ser muito mais... vai ter muito mais vantagem para você numa farinha ruim, tá ok? Por quê? Porque você vai ganhar tempo, né? Vai ganhar tempo e não vai precisar ali ficar sovando muito tempo. Então eu espero ter ajudado nesse vídeo falando sobre autólise. Então a autólise é para isso, é só para facilitar a sua vida e a vida da nossa malha de glúten também, adiantar o processo, tá ok? Um grande abraço, um grande beijo, fique com Deus.